E aí, Café com Crisers? Como vocês estão? Será que eu posso chamar vocês de Café com Crisers já? Será que eu já tenho essa comunidade? Queria, mas vamos ver. Vamos orar. Só a Gabi do futuro saberá, não é mesmo? Será que esse humilde podcast terá muitos ouvintes? Oremos, gente, oremos. Bom, bem-vindos à nossa segunda temporada. Espero que vocês tenham gostado da primeira temporada. Essa segunda temporada, vocês lembram, né? Que a cada temporada eu vou chamar uma pessoa diferente para apresentar os episódios comigo. E a cada uma dessas temporadas vai ter um subtema. Essa temporada vai se chamar Mães Além do Instagram. Mães Além do Instagram. Ou seja, né? Maternidade real. Teremos todos os tipos de maternidade reais por aqui, tá? E para apresentar essa segunda temporada comigo, eu chamei uma outra amiga aquariana. Eu não sei que recado é esse do universo, que só tá mandando amigas aquarianas para conversar comigo aqui. Ela tem 33 anos, é criadora de conteúdo, advogada, ou devo parecer um tiozão e dizer advogata? Não sei. Tem uma eloquência de dar inveja em muita gente. É dona de casa, bela recatada and do lar. And mãe do Miguel. Ela é Letícia Kulikovski! Muito bem, sou. E aí, Lê? E aí, Gabi? Bem-vinda, amiga. Muito obrigada, amor. Obrigada por ter topado aí esse convite. Um prazer estar inusitado aqui com você, batendo esse papo gostoso sobre maternidade. Maternidade, vamos conversar sobre isso. Essa grande treta que é a nossa vida maternidade real, não é mesmo? Mas não é bom fácil. demais também, gente, não é bom? Eu acho que tudo tem lados positivos e lados negativos, né? Exatamente. Na vida. A vida. É bom que as pessoas saibam isso, né? Que não é diferente, né? Porque a maternidade é só aquela coisa santificada. Não, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. É para isso que a gente veio falar sobre isso aqui. Estamos aqui como enviadas desta mensagem, mensageiras do... Mensageiras, fomos escolhidas por Deus. Escolhidas por Deus para trazer essa mensagem. Para trazer essa mensagem. Maternidade é isso aí. É real, né, amiga? É real. Então tá bom, vamos lá. Eu, obviamente, com o meu caderninho sempre, porque, pessoal, vocês desculpem a memória da mãe aqui, essa sou eu. Sim. E anotei algumas perguntas para ir fazendo para você, tá? Ao longo deste bate-papo. Acho que eu queria começar com você sempre quis ser mãe? A sua gravidez foi planejada? Minha gravidez foi planejada. Eu sou uma pessoa muito controladora, né? Então, como uma boa controladora, fiz um planner de vida. Falei, bom, agora é um momento que eu posso ter filho. Tá. Mas, se eu sempre quis ser mãe, eu, na terapia, tenho me questionado muito. A gente nunca sabe, né? Se muito isso difícil. foi algo colocado dentro de um padrão de criação onde eu fui educada dessa maneira. Porque, né, na minha família não tenho pessoas que não tiveram filhos ou mulheres que escolheram não ser mães. Então, uma vida inteira apresentada dentro desse padrão, né, de mulher casa, tem filho e fica em casa. Então, as mulheres da sua família não trabalham normalmente? A minha mãe trabalha, mas a minha mãe trabalhou durante muito tempo com o meu pai. Mas a grande maioria é tudo dona de casa. Então, eu acho que muito disso, dessa minha vontade de ser mãe, vem disso. De repetir um padrão do qual eu fui inserida. E eu não acho que isso seja ruim. Mas nunca foi apresentada outra possibilidade. Talvez se eu tivesse tido uma outra visão de vida feminina, vida de mulher sem filhos, lá atrás, né, algum tempo atrás, a gente não falava disso com essa liberdade. As mulheres não podiam falar que não desejavam ser mães, nem sem tinha ser massacradas. Isso, né, cara? Era uma coisa, sei lá, assim, a minha visão é que antigamente uma mulher que não tinha filhos, ela era uma mulher que por algum motivo não deu certo. Exatamente, quase como se ela não tivesse um propósito ali, né? Quase como se faltasse algo. Aquela coisa de ficou pra titia. Era tipo, muito sério, Muito Eu lembro que comentava-se assim, né? Por exemplo, às vezes alguma vizinha, alguém, né, próximo assim, não da família, que não tinha tido filhos, o que tem de errado ali, né, naquele casamento que as pessoas não tiveram um filho, casada cara, e sem assim? filho, imagina, Era um porque absurdo. Antes ainda tinha o que eu lembro de conviver, na minha família nem tem, mas eu lembro assim de algumas pessoas de
mulheres que nem acabaram se casando Sim. e aí não tiveram filhos, que é a famosa ficou pra titia. Tradicional, É né? isso. Que a gente vê. Agora, casada e sem filho, imagina. Era impossível, Tipo, né? Que um casal impossível. optasse por não ter filhos e não perpetuar a espécie, né? Exatamente. Mas assim, até entendo, né, que era, bom, outras épocas, tipo, era quase um ciclo natural, considerado natural pra época, sim. né? E eu acho que tem a ver com essa coisa meio bicho e meio animal mesmo, se você parar pra pensar. E o capitalismo também. Precisamos de novos gastadores. Exatamente. Vamos produzir, pessoal, vamos produzir. Mas eu acho que é isso. Acho que na nossa geração inteira, na verdade, acho que somos a primeira geração que vai questionar e que vai quebrar um pouco isso, né? Eu vejo muito isso. É quase como se a nossa geração fosse uma quebra de paradigma. E existisse um antes e um depois em relação a várias coisas. Principalmente maternidade, paternidade, lado profissional, lado pessoal. É um ganho, eu vejo agora, muito recentemente, um ganho da mulher, da força do feminino, da mulher poder ter literalmente voz, né? Então, mulheres podendo falar assim, eu não quero ter filhos. Não, eu não desejo ter filhos. Sim. E tá tudo bem, né? Não sendo massacrada por essa decisão. Sim. Mas eu, durante um tempo, quando meus pais separaram, eu não quis ter filhos. Acho que fiquei um pouco traumatizada. Então, na teoria você fala, tipo assim, nem sei onde começou, onde terminou essa história de quero ter filhos ou não. Mas, na teoria, por um tempo você achou que não queria, mesmo... Sim, na adolescência, né? É uma época difícil, não? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Na adolescência, eu deixei de querer ter filhos, porque meus pais separaram na minha adolescência e pra mim foi difícil. Então, eu achava que não precisava, né, passar por isso, porque... Não achei foi muito que difícil, seria... Foi uma separação, tipo... Foi uma separação inesperada, porque era um casal até então margarina, né? Minha mãe tipo, não a galera transparecia. ficou meio tipo, oi, esse casal vai se separar? Exatamente, inclusive a gente. Então, eu e meus irmãos não víamos, né, o que acontecia literalmente. Minha mãe não deixava transparecer. Por um lado, não é ruim, né? Não. Assim, porque ela provavelmente não tem protegeu... uma imagem manchada, nem dele, nem dela. Exato. Não, eu porque acho às vezes interessante as crianças ficam essa dinâmica. Tanto naquele ambiente tão tóxico, né, de tanta treta e Exato. tal, que aí pega até uma versão, aí um dos dois, de falar assim, meu Deus, tipo... Não quero casar de jeito nenhum. Não quero casar de jeito nenhum, porque olha isso, o casamento é um inferno mesmo, tipo... Não. E assim, pra mim, depois de um tempo, isso foi passando, eu quis muito ser mãe, tanto é que foi motivo para um término de relacionamento, que eu falava abertamente, eu quero ter filho, e o meu ex falava, eu não quero, pra mim, juntar e ter o cachorro, e criar o cachorro como filho é o ideal, e eu falava, não acho que seja ideal ser mãe de pet somente. Quantos anos você tinha? Porque você tá, pra quem não sabe, a Lê é casada, quanto tempo você é casada? Eu tô há 11 anos com o Felipe. 11 anos. 6 anos casada. Não, você comecei. Tinha quantos anos quando comecei você com ele? Não sei fazer muito conta. louca, né? Muito maluca. 22. 22. E como assim o seu ex de antes já falava que não queria ter filho? Vocês já falavam de filho, amiga? Pois é, né? A minha mãe casou com 20. Minha mãe casou com 20 e me teve com 22, né? Meu pai. É muito louco, né? É muito louco. Quando eu paro pra pensar hoje, eu falo, eu podia ter talvez esperado um pouco mais, né? Pra talvez casar e ter filho. Enfim, eu acho que eu não via uma outra possibilidade, literalmente, que não fosse seguir o padrão, né? De encontrar alguém, casar, ter filho e continuar, sabe? Eu não via outra possibilidade. E hoje, pelo contrário, hoje eu vejo infinitas possibilidades, né? Você nasceu no interior? Não, nasci aqui em São Paulo. Você nasceu em São Paulo e morou aqui até quantos anos? 11 anos. 11 anos. Aí você foi pra... Hoje você tá em Atibaia. Atibaia e desde então... Tô lá desde então. Desde então. A minha família, a grande maioria daqui, só foram meus pais. Eles continuam lá. Mas meus avós, meus tios, são todos daqui da São Paulo. Você acha que muda alguma coisa de ser a vida do interior? Por exemplo, existe, tipo... Atibaia, gente, pra quem não conhece, é muito próximo de São Paulo, assim. Mas tem bastante coisa mas que é muda. bem diferente. Porque você viveu eu um acho pouco que eu dos não dois, tenho né? tanto isso em mim, porque eu não nasci lá. Mas as famílias que são de lá, tradicionais de lá, assim, exatamente. Né? Linhagem. Aí há uma preocupação com o que vão falar, o que vão pensar, como será, né? Eu vejo isso. É mais difícil para eles quebrarem isso. Esses padrões bem
Cara, isso é bem de interior, né? Bem o de que vão interior. falar, o que vão pensar. Nossa, mas você não vai? E aí, o que vão falar se você não for falar? Não sei. Sei lá, Sei deixa lá, falar. exatamente, dane-se. Porque a gente tem uma vida lá que é muito esquisita, que aqui a gente não tem. Eu vou no mercado, eu encontro a mesma pessoa, se eu for no mesmo horário, todos os dias, a mesma pessoa. Sim. E às vezes eu não conheço a pessoa, não sei o nome dela, mas eu já encontrei ela tantas vezes que pra mim ela é familiar. Sim. Né? Então você já dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra pessoa, porque você já conhece ela. Já conhece. E aqui em São Paulo é um mundo de muitas pessoas. Então você não tem muito isso, essa proximidade com as pessoas, nem com os vizinhos, muitas vezes você não conhece a pessoa. Então eu acho que isso dá Eu não conheço um vizinho do meu prédio, juro por Deus. Assim, eu até sei quem é. O cara do segundo andar. Não sei o nome do cara. É muito estranho, né? Muito louco, muito louco. Então, lá em Atibaia, não, a gente já tá meio que numa bolha, assim. É estranho. Uhum. Mas tem lá, que nem a gente tá falando desde o começo, lado positivo e lado negativo, né? Uhum. Porque tem muita gente que se deixa levar nessa de, o que vai? Exatamente esse tipo de padrão, né? De, preciso casar, preciso ter filho, por exemplo. Eu acho que é uma coisa que muito não, vamos lá. Isso é um padrão que existe na sociedade mesmo, né? Sim, cultural. Dentro da nossa educação, né? Exatamente. Mas eu acho que no interior isso talvez se intensifique mais ainda, né? Assim, Atibaia nem tanto, mas a gente tem várias cidadezinhas bem próximas que tem, a maioria segue um padrão assim, né? Principalmente o pessoal mais baixa renda. Sim. Né? Classe média nem tanto. Agora, o pessoal mais baixa renda, a mulher muitas vezes tem filho antes da maioridade. E vai tendo filho um atrás do outro e vira dona de casa e o marido que traz o sustento e assim segue. Bem parecido com essas coisas de novela que a gente vê que você fala, isso não existe mais, existe bastante. Existe muito. Existe muito. bastante. Sim. Muito bem, Lê. Deixa eu ver aqui o que mais anotei. Qual você acha que foi o maior desafio do seu puerpério? Nossa, meu puerpério foi muito difícil. Puerpério. Pra quem não sabe o que é puerpério, porque, né, eu sei que vão ter homens que vão ver isso aqui, às vezes homens que ainda não são pais, tá? Já é bom aprender, pessoal. Se um dia você pretende ser pai, se um dia você vai conviver com alguma mãe, você saiba o que é puerpério. Você sabe o que é puerpério, Du? Vamos perguntar se... Acho que eu sei. Ok, ó, já estamos interagindo aqui, o pessoal que veio fazer o vídeo. O que é puerpério, Du? Vamos ver, vamos fazer a prova. Vamos fazer... É o período de gravidez, não? Não. Vamos aprender então. Vamos aprender agora. O que é puerpério? É o período do pós-parto. Assim, né? Existe uma teoria, acho que técnica, sei lá, científica talvez, que é uma teoria que não se aplica, que fala-se que o puerpério são os 40 dias pós-parto, tá? Os primeiros 40 dias. Os primeiros 40 dias, que é a famosa quarentena da mulher, enfim. Mas isso não se aplica, pessoal. Tem estudos que comprovam que o puerpério chega a durar 2 anos, sabe? Então, o período do pós-parto é individual para cada um, né? Quanto tempo durou o seu puerpério. É uma coisa meio abstrata e meio subjetiva, acho que para todo mundo, né? Eu acho que só individualmente cada um sabe, cada mulher sabe quanto durou, quanto tempo dura. E o quão difícil é. Tem mulheres sortudas que não passam por dificuldades nesse período. As escolhidas de Deus. Sim, Deus tem as suas preferidas e eu não passei por nessa fila de preferência. Nessa fila de preferência não mas eu passei na fila de preferência de gestação tranquila. Eu não tive um enjoo, eu não tive uma dor, nada, não tive nada. Uma gestação vida normal, literalmente. Não, a minha foi no comecinho, foi um pouquinho ruim. Mas... E o puerpério? Puerpério é uma das coisas que me deixa, assim, mais preocupada, inclusive... De pensar em ter um outro. Me deixa nervosa. Eu acho que se viesse com uns 3 anos já, seria ideal. Ué, adota? Eu queria, mas meu marido não quer. Ai, gente. Não, gente, não dá. Porque, assim, o puerpério pra mim foi muito difícil. Eu acho que pra mim, a minha maior dificuldade de puerpério foi entender, né? A ficha caiu, assim, do dia pra noite, que eu tinha um ser humano que dependia 100% de mim. E que ele ia... morrer se eu não fizesse por ele o que, né? Dar o alimento, se eu não colocasse ali, não trocasse a fralda. Ele dependia 100% de alguém, de um outro ser humano. E a maioria das vezes é a mãe que assume, né? Esse 100%. Sim. O principal cuidador normalmente é a mãe, né? E dar de cara com essa falta de liberdade
Pra mim foi muito difícil, porque eu sempre fui Aquariana muito livre. que sou. Aquariana que sou. É Exato. aquariana com, como que é? Lua em Gêmeos. Então, né? o meu ascendente é peixes, a Aí minha lua em dá uma Gêmeos. Então, acalmada. eu sou uma aquariana Nutella. Mas a Lua em Gêmeos é solta também, amiga. É tudo bem. Mas eu preciso ter a minha liberdade do ir e vir, sabe? Então, ficar em casa, cuidando de uma criança que precisava de mim, inserida só nesse mundo, pra mim não era o que eu queria. Então, assim, eu quis ter filho e quando ele nasceu, eu falei, caramba, não era exatamente o que eu tava pensando. Né? Idealizei uma maternidade irreal, né? Não foi exatamente assim. Juro por Deus, será que existe essa... Eu já pensei, já refleti um pouco sobre isso. Será que existe mesmo alguém que tenha noção, que chega e fala, era isso que eu imaginei? Não tem como, gente. Eu acho que não. A maternidade é uma parada, Inclusive, é uma avalanche. Essa semana passada, eu estava passando nos stories da galera aí que tem, né, mais de 1 milhão de seguidores. Essa galera... Que tá grávida também. E a pessoa tá grávida, acho que de 6 ou 7 meses, eu não me recordo agora, porque não é uma pessoa que eu acompanho com frequência. E ela tava falando sobre puerpério, e ela falou assim, eu queria que vocês me trouxessem relatos positivos, porque eu só ouvi relatos negativos, e eu não acredito que seja tudo isso. Ai, amiga. E aí eu ri, assim, eu falei, gente, não é possível que essa pessoa que ainda não teve filho... Ela é rica? Então lógico. Show, tá tranquilo. Mas o puerpério, ele é muito hormonal, não interessa quanto dinheiro você tenha. Não, interessa. O fundo do poço vem. Eu acho que interessa. Será, Gá? Eu acho que a Ju... Opa! Eu acho que ter rede de apoio paga exatamente, é maravilhoso. Exatamente. Então pensa assim, vamos lá, vamos fazer um cenário de uma pessoa que tem muita... Estamos falando assim, de muita grana, tá, gente? Tem dinheiro. Uma pessoa que tem esse cenário. Tem tempo aí na internet. Exatamente. Tô pensando, tipo, essa pessoa vai ter uma rede de apoio paga, essa pessoa, talvez assim, a mãe já não trabalha mais, porque talvez até ela que sustenta, dependendo da grana, né, que essa pessoa tem, às vezes tipo, já começa a bancar a família inteira. Então assim, a mãe é presente, a rede de apoio paga tá lá. Vamos ser muito sinceros, infelizmente, queria falar outra coisa aqui pra vocês, mas a maioria das vezes, tá? E isso é um estudo, gente. Eu sou consultora de amamentação, não estou falando sem base. Não vou saber dados exatos, mas eu já li sobre isso. Existe um estudo que quanto maior a renda da pessoa, menos tempo ela amamenta. Sim, eu também li sobre. Então, assim, essa pessoa vai parar de amamentar logo. Ela acaba terceirizando os cuidados. Ela acaba terceirizando os cuidados, exato. Então, tudo... E a amamentação é uma das coisas mais tretas do puerpério, do começo. Porque você acorda sempre... É praticamente de hora em hora. É igual a telecena. É de hora em hora a de hora em hora. Eu lembro que o Bernardo era de 40 em 40 minutos. E não dá tempo. É o tempo de arrotar. A criança já tá na teta de novo. Exatamente. Tipo, terminei de arrotar. Deitei, ufa. Eu não pegava no sono de novo. Ele acordou. Eu falava, mano... Tipo, enfim, desesperador. Então, essa pessoa, cara, ela não vive o mesmo puerpério que uma pessoa... Sim, acho que nessa intensidade, nessa intensidade. Não. E olha que estamos falando de um lugar já de privilégio, hein, com gente? Certeza. Com certeza somos muito privilegiadas, enfim. Não dá nem pra... dá até pra entrar nesse assunto, mas a gente ficaria o episódio inteiro falando disso. Mas, é isso, quanto maior a renda, cara, facilita essas tretinhas, né, sim, cara? Com certeza. Então, eu acho que essa privação de liberdade, pra mim, foi mais difícil. Foi foda. Foi, cara, muito difícil. Você acha que foi o ponto principal, assim, do seu... Eu acho que sim, porque eu perdi liberdade total em todos os âmbitos, inclusive no meu corpo, né? Porque ele não era mais meu. Então, eu tinha que... O meu corpo, ele era o alimento do meu filho. Enquanto ele tava dentro da minha barriga, ele também era. Só que ele tava ali, né, quietinho, não tinha que ninar pra dormir, ele não tinha cólica, ele não tinha refluxo dentro da minha barriga, não tinha nada. Não, e ainda mais que você teve a gestação tranquila. Porque eu também tive, comparado com o que eu ouço, leio, relatos por aí, eu não acho que a minha foi muito tranquila. Mas tem uma galera que passa muito mal, né? Durante os 9 meses, tipo... Absurdo, que vai vomitando pra sala de parto. Que vai, tipo, cara, fica fraca, que cai a pressão, quase desmaia, não sei o quê. Aquele mal-estar que deve ser treta também. Então, essa doação que começa, acho que do dia 1 de gestação. Dia 0. Descobriu que tá grávida, pronto. Mudou. Acabou. É outra coisa. Eu tive que ficar de repouso no início da gestação do Miguel, porque eu tinha uma suspeita de descolamento, então foram 3 meses deitadas. Então, assim, no começo eu achei que ia ser difícil, e depois foi difícil pra caramba.
Porque eu achei que os 3 No meses começo eu de achei que ia ser repouso- difícil, depois foi difícil pra caramba. É ótimo, né? Piorou, Porque eu achei é que ia ser lógico. difícil, mas eu não sabia nada. Não sabia o que ia vir. Porque o que acontece? Os 3 primeiros meses da gestação em repouso, tranquilo, maravilha. Perto do que ia vir de puerpério, né? Cara, é isso. Lindo. É quase como se eu tivesse ali tendo uma amostra grátis. Uma amostra grátis do Do que está por puerpério, vir. do que ia vir. Porque eu fiquei em casa, literalmente. E assim, quando eu me senti um pouco mais tranquila do puerpério, a gente ganhou uma pandemia, né? E aí Mano, fica em casa a gente de novo. viveu isso juntas, cara, isso foi Então foda. eu acho Puta que é um puerpério dentro de uma recuperação, sabe? De puerpério. Porque a pandemia me jogou de novo pra aquele lugar que eu não queria estar. Exato. O Miguel tinha quanto tempo? Ele tinha quase 1 ano, né? Quando entrou. Porque eu lembro que você fez a festa de um... O Miguel tinha acabado de fazer 1 ano. Foi. Porque o Miguelzinho Miguel é fez de aniversário em abril e a entrou pandemia em entrou em março. março. Então, exatamente. Tipo assim, quando você tava 1 vendo um ano. sopro de liberdade... Ai, opa, gente, não é assim. opa, mais volta um aqui. ano, literalmente, trancados dentro de casa. Pra mim foi a mesma coisa, né? O B tinha 8 meses, eles são super perto, né? E, cara, foi exatamente isso. Eu lembro que um final de semana antes, eu saí pela primeira vez. Ai, Tipo meu, assim, pra balada com as minhas amigas. que maravilha, né? Vivendo esse momento. Aí eu fiz, gente, olha só, dá pra viver. Existe Caramba, vida existe vida pós-maternidade. Não. Fecha tudo. Tipo, eu fiz... Só que eu acho que, falando desse lugar de privilégio que a gente estava citando agora há pouco, eu vivi uma pandemia de 1 ano dentro de casa praticamente, com meu marido, né? Me ajudando. Todos os dias. Sim, sim. E assim, foi muito... teve gente que a pandemia destruiu relacionamentos, né? Veio avassalador e falou, pelo amor de Deus, a gente não quer mais muita ficar gente junto. se separou, né? Mas pra gente foi um lugar de, tipo assim, ele entender o que eu tava vivendo, sabe? Bom. Um lugar Bom. dele vivenciar e dele se apropriar também do lugar e falar assim, não, pode mandar que eu dou conta. Porque durante muito tempo eu achava, né? Assim como minha mãe também achava que meu pai não dava conta, né? Então eu achava que ele também não dava conta. Então eu fazia 100% tudo. Mesmo estando ele lá, a única coisa que ele fazia às vezes era, sei lá, dar uma janta, né? Isso, Alguma te coisa ajudar, assim. né? Aquela coisa ele tá te ajudando. Agora, 24 horas em casa, tendo que fazer tudo, literalmente, limpar a casa, lavar, cozinhar, cuidar da criança, entreter criança é treta. É muito treta, né? É treta. Cara, é assim, é uma coisa que realmente não dá pra ter noção sem você passar por isso, sem viver, né, essa experiência. Eu não tinha a menor noção. Eu acho que o meu maior desafio foi exatamente esse de... Por exemplo, eu não liguei tanto disso da liberdade. Lógico que, um pouco, tal, mas não foi o ponto principal. Pra mim, o realizar... quando eu realizei que, é isso agora. Nunca mais vai mudar. Nunca mais vai mudar. E assim, é o dia inteiro. Não existe respiro. Não existe respiro. Eu lembro que antes do Miguel nascer, umas 2 semanas antes, eu tive uma crise de choro. E eu falei pro meu marido, eu falei, cara, o que a gente fez? Agora é pra sempre. E agora? Não tipo, tem vai nascer como essa criança. voltar atrás. Não tem como, não tem. E o meu medo nunca foi o parto, a amamentação. Eu também apesar não, de ser eu pontos, assim, muito decisivos e muito importantes. Sim. Eles passam, né? Eles passam. O parto vai durar, sei lá, que dure 15 horas, 20 horas, vai passar. Vai passar. Você sabe que uma hora essa criança vai sair. Vai nascer. Tipo assim, inevitável. beleza, horrível. Não interessa a via. Vai Agora, sair. assim, você é mãe pro resto da sua vida, cara. É isso. É permanente. Pro resto da sua vida. É uma decisão permanente. E aí, puxando esse lance que você falou dos privilégios e tal, porque assim... Eu sei porque sou amiga da Lê, conheço ela. A Lê é uma pessoa que supostamente ela vive num lugar de privilégio, não só que todos nós aqui que estamos aqui, e provavelmente você que tá ouvindo também, vivemos, mas a Lê tem assim, é casada, né? Ela tem uma família padrão. Né? Padrão. Então, a Lê é casada, tem uma rede de apoio bacana, acho, né? Você tem a sua sogra ajuda bastante. Me ajuda sempre que eu preciso. Isso. Então, tipo assim, de rede de apoio de família, né? É o que eu tô querendo dizer. Então, ela tem a avó do Miguel, que às vezes ajuda, o marido. Ter uma rede de apoio paga. Isso, consegue ter uma rede de apoio paga, enfim. Você, porque o que eu percebo? Eu, por ser mãe solo,
é como se eu tivesse... As pessoas me dessem uma folguinha, um aval, pra dar uma reclamadinha a mais. Sim. Puta, é mãe solo, então tudo bem, eu te tá deixo. liberado, Tá dá uma liberada, reclamadinha. dá uma reclamada aqui, se sentir cansada aqui. Mas, como você tem todo esse lugar supostamente de privilégio, Sim. em algum momento você se sentiu meio culpada de reclamar, sabe assim? Muito. Tipo, eu me sinto culpada Muito, inclusive, por ficar cansada e por reclamar. Eram tópicos de discussão em casa, quando, por exemplo, eu falava alguma coisa pro meu marido e falava, cara, isso aqui não tá legal. E ele falava exatamente isso. Você tá reclamando do quê? Você tem tudo. Você tem marido, você tem tudo. sogra que te ajuda, você e assim, foi uma opção nossa, né? Uma decisão em conjunto. Isso, a gente fez um planejamento Exato. de teremos filho agora, você vai ficar, sei lá, X tempos afastada do trabalho. Foi uma decisão consciente, só que a hora que chega no vamos ver, é totalmente diferente. Então, quando eu reclamava, eu era mal vista. Sim, com certeza. Mas eu parei de reclamar, parei de ligar. Que as pessoas ouvissem. Reclamar não, sigo reclamando mesmo. Seguirei pra sempre. E seguirei, vocês que agora. Seguirei, porque a gente só muda quando a gente reclama. Eu acho que quando a gente fica passivo demais, a gente aceita o que tá acontecendo e aí nada acontece, nada muda. Eu sou um pouco contra também essa história de, ai, não reclamem, só gratidão. Positividade tóxica a tal da positividade demais. tóxica, né? Na minha opinião. Eu acho que, assim, a reclamação, exatamente, ela é um combustível pra você, tipo, Mudança. às vezes, fazer aquilo se mover de alguma forma. Sim. Tipo, pode ser que isso vá parar num lugar que você nem espera, pode ser que não. Assim, óbvio, não dá pra pessoa ficar só no mood de reclamação. Eu acho que não dá e pra esperar... virar uma constante na vida. Exatamente. Mas você ter é uma válvula de escape. Exato. Poder reclamar. Também, gente. Me deixa reclamar. E você reclamar e ter levado em consideração, ai, mas seu filho é saudável. Ai, mas você tem uma casa incrível. Ai, mas o seu marido é super participativo. Cara, não interessa. Tem alguma coisa que tá me incomodando. Ouça a minha reclamação. Se você não tem nada pra falar, fica quieto. Fica quieto, só ouve. Fica só calado, ouve. Vence. Não me enche o meu saco. Então, assim, eu acho que sim. Muitas vezes, muitas às vezes eu falava alguma coisa, eu já vi o pessoal até revirando o olho, tipo, nossa, lá vem ela de novo reclamando. Mano. Sabe, Letícia, não cansa de reclamar. Não canso mesmo, eu gosto não de falar mesmo. sobre, eu gosto de colocar as pessoas de frente com algumas coisas, tipo assim, mas por que tem que ser assim? Eu disse amo. que tem muito que ser aquariana, assim? Muito aquariana. Gente! Quem falou? Então você tá falando pra fazer assim? Eu vou fazer o contrário. É mais ou menos isso. Então, assim, por que tem que ser assim? Não. Mas tá certo. E, bom, eu acho, né? Eu sou super questionadora, super reclamona também. Eu também passei um pouco isso de... Mesmo tendo esse aval da mãe solo, Sim. Gestação não planejada, mãe solo, que as pessoas relevam um pouco mais. É óbvio que muita gente revirou o olho pra mim também. Claro. E assim, vindo até de família, sabe? Pessoas... geralmente são os mais próximos. Exatamente. Mesmo. Os mais próximos. E é sempre os que doem mais, óbvio, né? Porque se é um desconhecido lá, não tô nem aí. Tipo, quem você espera que te apoie e que pelo menos ouça ali o que você tem pra dizer... a sua família, são seus amigos próximos, né? E aí, quando você vê essa revirada de olho dessas pessoas, puta, dói demais, O que aconteceu, que foi muito engraçado, é que eu tenho uma prima que teve filho um pouquinho antes que eu. Acho que tem uns 2 ou 3 anos de diferença. E eu lembro dela reclamando muito, dela falando muito do cansaço da maternidade. E que era muito cansativo, e que ela vivia maluca, e não sei o quê. E eu... Não alcançava isso, eu não entendia, porque eu não estava inserida naquele momento, não estava ali. E aí foi, aos poucos, por eles, esse casal, né, ter filhos, e eu e meu marido ainda não, a gente foi deixando de lado, né? Então, você chama, a pessoa nunca pode ir, chega um momento que você não chama mais. E aí eu lembro que quando o Miguel nasceu, e ele tava com um mês e pouco, ela me ligou, alguma coisa assim, eu liguei pra ela e eu pedi desculpa. Eu falei, amiga, você me desculpa? Mas tá falei, hoje certo. eu entendo o que você passou. Hoje eu consigo alcançar a sua dor. E eu não te ouvi no momento que você mais precisava. Você me desculpa? E assim, só quem passa entende. Então, assim, quando o julgamento vem de uma pessoa que não passou pelo que a gente passou... Eu não ligo. Ainda releva, né? Relevo demais. Eu também tenho isso. Coitado, se um dia ela vier passar por isso, a gente conversa. Sim. Se não, deixa quieto, vida que segue. Eu também tenho, tipo, de ser mais
eu tenho uma cobrança diferente com quem não sabe, mano, não tem dimensão, sabe? Até aquele lance, né, de amizade, de quando se afasta, Sim. ou não, né? E que muitas mães reclamam que a amizade se afastam. A real é que, mano, aquela pessoa não tem noção. Então, ou você fala muito claro, mano, muito aberto de, ou eu preciso de você, mano, eu preciso disso, disso, disso. Tipo, seja claro. Joga Se real, essa pessoa, mesmo assim, né, não comparecer como amiga, aí você manda pra puta que pariu, porque, né, adeus. Mas é difícil, né, pra quem tá de fora. Eu não vivi esse tipo de situação porque eu acho que eu fui a primeira das minhas amigas a ter filho, então eu nunca cheguei, por exemplo, a ter uma amiga que teve e eu não dei assistência, por exemplo. Mas eu imagino que eu teria feito. Com certeza teria feito a mesma coisa que você. Eu não... Mano, não tem como você ter noção, né? Não tem. E você insere a pessoa num patamar de chata. Você fala assim, agora a fulana é chata. Porque, não quer mais sair com a gente. Gente, não dá. Não dá. As pessoas me chamam pra sair. Hoje eu falo, e aí, tem Ara Kids? Tem Ara Kids. Porque eu não tenho com quem deixar. Isso agora ainda é mais sussa, né, mano? Agora dá muito pra levar, assim, agora até dá pra você levar. E quando é bebê lá, que a criança não dorme se não tiver um breu. Exatamente. Se não cair um prego no chão, a criança acorda, se não sei o que, você fala assim, eu não vou sair de casa, não me... Assim, pelo amor de Deus, sai daqui. Sai daqui direto. O estresse que é sair de casa, sair da rotina é tão grande, né? É muito. Eu entendo super. Nossa, esse começo, meu Não, Deus. o Miguel agora dorme até... Fica acordado até mais tarde no dia seguinte não dá trabalho. Sim. Agora, antes, 3 anos e meio, né? Antes, dormisse 10 minutos de diferença do horário habitual já era um transtorno. Nossa, tá me dando até um negócio ruim de suador lembrar. aqui. Juro, nossa, tô suando bigode já daqui a pouco. Gente, essa fase é muito difícil. Pra mim, assim, eu peguei um trauminha, cara. De verdade. Deu muito trabalho de sono, né? Bom, a Lê lembra, porque ela viveu, assim, a gente era muito rede de apoio virtual na época do puerpério pesadão mesmo, uma da outra. E, cara, você lembra, né? Eu sofria muito. Você lembra que por, muito tempo ele acordava 4 da manhã? Do nada. Não, tipo assim, Animadão. 4 da manhã. E assim, meses, tá? Não era um dia. Um dia acordou às 4. Um dia aconteceu. Não, um dia aconteceu. Não, era tipo meses acordando às 4. Eu lembro que você tentou de tudo. Tudo. Cromoterapia, aromaterapia, não sei o que fala quando dorme, para as palavras de positividade, nossa, e os números, e não sei o que. Não, a gente vai tentando de tudo, a gente fica muito louca, tudo, né? Juro por Deus, gente. Coisa. Alguém me falava assim, faz essa oração, fazia. Alguém via benzer, vem benzer. Aromaterapia, óleos essenciais. Não, mas é muito louco, né? Também. A maturidade do cérebro da criança. Exato. Isso. Era só o tempo, gente. Não tinha outra coisa que eu pudesse fazer. Paciência, Paciência, vai chegar, mas enfim. Já diria minha mãe, né? O mantra da maternidade é tudo passa. Tudo passa. Só que você tem um ódio, mesmo, né, na época que você ouviu isso. Cara, eu quero mandar a merda. Eu tinha muita vontade de. E quando de vinha alguém, você naquele momento, você tava muito louca, você tava muito cansada, você não tinha escovado o dente no dia, a pessoa vinha te visitar. Meu Deus. Pegava seu neném no colo e falava, ai, que delícia, que saudades que eu tenho do meu desse tamanho. Eu falei, mas pelo amor de Deus, saudade do quê? Do quê? Saudades do quê? Mas, posso ser sincera? Eu não tenho saudade nenhuma. Eu também não tenho. Eu acho que eu quero ter outro filho, mas falar que eu tenho... Eu sinto saudade, sim, quando eu vejo saudade desse perrengue, Não, esse perrengue pra mim... É óbvio que eu olho o vídeo dele bebezinho e eu falo, ai, meu Deus, como que cresce tão rápido? Cadê aquele neném? Não sei o que lá. Óbvio que me dá, tipo, saudade do cheirinho do neném, não sei o que. Mas, gente, pra mim, assim, olha, quero ter outro filho? Acho que sim. Mas falar que eu vou sentir saudade, acho que é isso. Eu quero ter 2 e pronto, falou, valeu, vou passar mais uma vez. Falar aí. Que eu tenho saudade, não falo. E assim, teve algumas coisas que antes eu repeti, acho que por ouvir todo mundo falando, e hoje em dia eu já falo, não vou falar. Aproveita que passa rápido. Não vou falar, aproveita que passa rápido, porque você tá no olho do furacão, você quer mais aproveitar que passe. Não, e assim, o que eu vou mudar aqui na minha rotina? Ai, tá bom, agora que ela me falou isso, já que ela falou que vai passar rápido. Aproveita pra dormir enquanto tá na barriga. Que ódio, mano, que tem essas coisas. Não, né? gente, pelo amor de Deus, vamos parar de falar isso pras grávidas. Vocês estão deprimindo essas mulheres. Estão muito deprimindo. Como que ficou a relação do casal? Que essa é uma experiência que eu não tive, né? Eu me tornei mãe solo quando o B... Ficou incrível, maravilhoso. Porque eu fiquei mãe solo quando o B tinha 3 meses. Eu achei que era 5 ou 6, eu não lembrava que era tão novinho. Foram 3 meses. Então, assim, eu não vivi esse lance do casal, né? Que todo mundo... Gente, não tem um
que não fala que não, incrível aqui, meu. Nossa, foi lindo. Foi lindo. uma conexão. Meu relacionamento, olha... Não, é uma desconexão absurda. Absurda. Porque você, do dia pra noite, tá entregue 100%, dedicada à vida desse neném. E, assim, a gente tem, vou fazer aqui uma crítica, né, à nossa educação. O costume de tratar o nosso parceiro, nosso marido, nosso companheiro, nosso namorado, como filho, né? E quando ele percebe que aquele lugar não é mais dele, ele começa a se comportar como uma criança. Eu já li sobre isso. Um irmão mais novo. Sim. Então, assim, é difícil demais lidar com isso. É muito difícil. Sim. E aí chega um momento que eu, logo nesse início de puerpério, eu lembro que teve um dia que eu fiquei muito, muito louca, transtornada. Liguei pro meu marido e falei, esse negócio é o seguinte, eu não quero mais. Você passa aqui, você pega essa criança. Acho que eu lembro desse dia, que você saiu de carro. Que eu fui embora de carro e eu fiquei fora quase 3 horas. Eu só voltei porque o peito doía pra amamentar. Eu lembro muito. Porque os peitos estavam doendo, eu precisava amamentar. Porque eu não queria mais. Eu falei, chega. Eu acho que foi ali que ele falou, puxa, acho que tá demais. Acho que eu vou perder aqui. Talvez esteja pesado. E ali, naquele momento, naquele auge ali do estresse e de tudo, a gente procurou ajuda. Então, porque assim, a gente escolheu, porque eu acho muito fácil você desistir, jogar a toalha e falar, não deu certo. Foi lindo enquanto durou e vamos embora. A gente, obviamente, a gente não tá falando de relacionamentos abusivos, pelo amor de Deus. Saiam, não. Né, o quanto Agora antes. A gente tá falando de uma adaptação dentro de uma nova realidade, que é ter um bebê em casa. Seria muito cômodo para ele e fácil virar e falar, vou te dar X de pensão, um abraço e um beijo, agora você tá por si e eu tô por mim. Porque eu não ia estar por mim, eu ia estar por mim e pelo Miguel, né? Então, assim, a gente conversou muito, falou, olha, cara, eu acho que seria um momento da gente se cuidar. Vamos procurar uma terapia, você faz a sua, eu faço a minha. Não foi de casal. Não foi de casal, foi individual, porque nós tínhamos questões individuais e que isso estava refletindo demais na vida do casal. Porque eu esperava coisas dele e ele esperava coisas de mim, né? Expectativas que a gente trazia. Sim. Dessa nossa vida total, né? Vida toda, né? 30 e tantos anos aí de bagagem. E a gente traz para o nosso relacionamento, é impossível falar que não. E muito também baseado na ideia de família que eu tinha e na ideia de família que ele tinha, né? A minha sogra é mãezona daquela que faz comida todos os dias pra gente almoçar na casa dela e que agrega e que abraça e que traz todo mundo pra perto dela. E eu acho que de uma certa forma ele esperava que eu fosse dessa maneira. Minha sogra não reclama, minha sogra é pau pra toda a obra, sabe? Nunca fica doente. Então eu acho que de certa maneira ele esperava um pouco disso. E eu não, eu tenho uma mãe super independente. A minha mãe sempre trabalhou fora, né? A minha mãe não tinha problema em delegar, em deixar a gente em escola, sabe? Essas coisas. Sim, eu lembro que você fala que você até também meio cuidava dos seus irmãos, né? Sim, eu sou mais velha, então a minha mãe saía para trabalhar e eu ficava com eles. Então eu acho que isso trouxe pra gente um embate muito grande. E a partir do momento que a gente começou a tratar essas nossas dificuldades pessoais, aí as coisas começam a encaixar. E também dialogar, né? Porque a gente não conversava. A gente implicava um com o outro, né? É muito... Gente, esse começo é muito esse... Faísca. Faísca. Faísca o tempo inteiro. Mano. Então, a gente começou a entender um momento de ver, puxa, ele não tá muito bom. Quer conversar? Não, não quero. E respeitar aquele momento do não quero conversar agora. E tá tudo bem. Ai, não tem que dormir brigado, cara. Sinto muito, se não precisar. Tem que dormir brigado A gente vai dormir brigado hoje, talvez amanhã e talvez mais quantos dias forem necessários até a gente digerir isso, para não ficar falando merda um pro outro. Porque no momento que você tá estressado, você fala só o que você não quer falar. Só pra ferir o outro. Não se soluciona nada. Então, eu acho que a gente aprendeu a conviver com as nossas diferenças. É um aprendizado eterno, sempre será, porque a gente continua tendo muitas diferenças. Óbvio. Mas aprender a dialogar é impressionante, como muda, né? Eu falo pra ele exatamente o que eu espero dele, ele fala pra mim exatamente o que ele espera de mim. E vocês seguem na terapia. E a gente segue firme e forte na terapia. Gente, terapia é vida, gente. Pelo amor de Deus, Não, a melhor coisa que a gente fez na vida. Porque, assim, preencheu diversas lacunas que eu ia demorar anos pra preencher Exatamente. sozinha. É como se te desse um atalho, né?
Como se essa pessoa te ensinasse a pegar esse atalho, na verdade. Tipo, porque é sempre ela te guiando a você chegar lá. E é maravilhoso para qualquer tipo de relação, né? Pra gente tratar as relações e as nossas questões. Sim. Porque às vezes nem diz respeito ao outro, diz respeito a você mesmo. Então será que você que não precisa, às vezes, entender algumas questões suas? Eu tô pensando que... Du, você quer ser pai? Um dia. Mesmo depois dessa conversa. Não, sim, com certeza. Não, ainda quer, gente. Não fizemos tem, olha, de tudo... Tem que arrumar uma mãe só. Ih, olá, meninas. Alô, candidatos. Interessadas, mandem inbox. Arroba, brincadeira. Eu acho que mesmo com tudo isso que a gente passou, que a gente passa, que a gente ainda vai passar, porque a gente tá no começo. Nossos filhos têm 3 anos. Exatamente, não é nada. A gente ainda vai passar por muita coisa. Não tem nada mais legal do que ver a evolução daquele mini ser humano. É muito legal mesmo. É muito legal. Muito, cara. Isso pra mim realmente agora tá incrível, muito porque incrível. Ele tá virando um ser humano mesmo. Muito de incrível. vontades e de desejos e de verdades e de opiniões. Não, tá numa fase assim, pra mim tá na fase mais legal, cara. E eu acho que aí eu acho que eu vou sentir falta. Acho que sim. Aí, quando chegar, sei lá, dos 7 anos, talvez, sabe? Eu vou falar, ai, mano, com 2, 3 era muito legal. 2,5. A partir dos 2,5, eu acho que fica muito legal. E ainda vai legal por um tempo. Eu não sei se eu tô preparada pra fase que eu vou deixar de ser o centro das atenções deles, Isso, entendeu? difícil, hein? Haja terapia. Muita, já tô me terapeutizando. Eu não sou uma pessoa ciumenta. Aquariana que sou, não sou apegada. Porém, contudo, entretanto, todavia... eu acho que é muito legal, porque assim, a gente tem um amor muito puro ali deles, né? E acho que a partir do momento que ele começa a ver que, opa, minha mãe não é mais o centro das minhas atenções, a gente lidar com isso de uma maneira natural, porque é evolução, é assim. É assim. Ele não é meu, né? Eu acho que isso vai ser um desafio enorme. Essa descoberta do indivíduo, né? Dele como indivíduo. Isso deve ser muito doído. Não só quando ele passa a você não ser mais o centro, mas quando ele começa até a repelir, que é a adolescência. Sim. Que é exatamente quando ele chega nesse momento de... Não quero. Tudo que minha mãe fala é chato, não sei o quê. Eu lembro disso. Porra, foi outro dia, sei lá, gente. Mas não foi. Eu já tenho histórias de 20 anos pra contar e não quero... Gente, e assim, vai chegar esse momento. Aí eu não tô pronta. Então... Pra ele falar assim, isso é chata. Não, eu tenho um problema que é assim, ó. O meu biotipo masculino que me atrai não é o biotipo padrão, né? Então, não é aquele homem de olhos verdes, másculo, né? Não sei o que. Não é. Sim. Só que eu tenho um filho padrão, meu filho é loiro de olho verde. Você entendeu? Você entende, amiga. Você sabe como que é uma criança ser uma criança... O B vai ser assim. Então, qual que a gente faz com essa criança que chama atenção? Pois é, eu sei, pois é. Agora eu já fico assim, gente, olha isso. Vai ser, vai rolar. Não, e aí, quando ele era mais novinho, que ele escolher aí, agora eu já dei tantos cortes que as pessoas já não falam mais. Mas quando era mais novinho na família, não, nossa, isso aí vai pegar a mulher. Eu falei, gente... Você nem sabe se vai ser mulher ou homem. Ele vai pegar o que ele quiser. Se ele tiver afim, ele vai passar o rodo, porque bonito que ele é. Ele vai pegar homem e mulher, pegar o que ele quiser. Que não vai ter tempo ruim. Maravilhoso. O pessoal parou de dar essas indiretas, porque olha... Para o trabalho ele já tá dando. Trabalho já dá, meu amor. Você não sabe. Vem aqui em casa. Vem cá. Chega mais. Ô, Lê, e como que você se enxerga como mulher pós-maternidade? Você acha que, tipo assim, você ainda é a mesma? Você acha que mudou muito? Porque é uma revolução, né, cara? Por mais que... por mais suave que ela passe, sabe? Ela acontece. Então, você acha que mudou muito? Você se enxerga uma pessoa diferente hoje? Muito, completamente diferente. Eu falei esses dias no meu Instagram que eu ainda não sei quem é essa nova mulher. Porque eu acho que com esse evento pandemia que a gente recepcionou aqui no Brasil... A gente não estava preparado, mas mesmo assim a gente recepcionou. Eu não tive tempo pra me reencontrar. Eu tô tendo esse tempo agora. Né? Agora que o Miguel voltou pra escola, em tempo, né, no tempo integral dele, e que eu tô começando a buscar novos caminhos de lado profissional, lado pessoal. Eu tô começando a me enxergar novamente Letícia mulher. Porque até então eu tava vendo só a mãe, né? Porque eu tava muito dedicada nele. Sim. Mas, independente da pessoa que eu me transformei, eu tenho um puta orgulho
Ah, é legal isso, né? Porque eu mudei, assim, em níveis, em coisas, assim, tão absurdas que eu não consigo mais me encontrar naquela que era. Durante um tempo, eu tentei loucamente voltar naquilo. Eu acho que é normal, né? Mas, quando eu entendi que nunca mais ia ser aquilo, que eu nunca mais ia voltar a ser aquela que eu era, Uhum. e que tá tudo bem, e que eu ia encontrar uma nova, e que ia ser incrível também, puxa, aí foi muito mais fácil. Agora Aceitar, né? eu tô conseguindo exatamente olhar pra mim com mais amor, porque antes eu olhava pra mim com raiva, do tipo, cara, sério que você não é mais aquilo que você era lá antes? Sério que as pessoas não te ligam e falam, vamos, você fala, vamos, né? Porque não vai. dá mais, agora não dá, não nesse momento. Então eu tenho um puto orgulho, mas é totalmente diferente. É, totalmente. E eu acho que, assim, é legal, às vezes, a gente resgatar algumas coisas, né, da nossa essência, porque Sim. é óbvio que a nossa essência é a Sim. mesma e vai seguir. Sim. O que existe é um processo de maturidade, de mudança de muitas coisas, de gostos, Mano, é assim, das pequenas coisas, né, da roupa que você usa, Sim! até coisas gigantescas, tipo, da Gente! série que você vê. Eu lembro que, gente, uma coisa que eu não consigo mais ver, por exemplo, pós-maternidade, é série, eu amava, tá? Série, tipo, documental, assim, meio documentário falando de crimes que aconteceram. Ai, eu amo também. Eu amo esse tipo de coisa. Mas Mano, eu não... me dá um mal-estar agora. Depois... Não, comecei a assistir um essa semana, que é bem legal, é da HBO, mas é um conteúdo bem pesado, de uma menina que foi acusada de ajudar o namorado no suicídio dele. História real, oficial. Ah, eu acho que eu sei E é qual um essa história. documentário real, mostra a pessoa, né? Mostra o menino, Aham. mostra ela. Eu tô assistindo, assim, 10 minutos, 15 minutos. É, porque é um porque conteúdo que começa- me interessa, porque me instiga, eu quero entender. Ainda mais esse negócio de mente. Uhum. Nossa, esse Eu adoro negócio também. de neurociência pra mim é incrível. Mas o conteúdo é muito pesado. Muito pesado, né? Muito pesado. E antes eu via, mano, eu veria vários. Assim, eu não Seguidos. tinha isso. Eu também, eu seguidos. E é muito louco, porque às vezes nem tem... Por exemplo, Nem tem me falam assim, nem criança. tem criança. Ah, mas é porque tem criança. Eu falo, não, Não. gente, eu fiquei mais É um sensível. conteúdo. É uma coisa que, dependendo do que Mas for sabe, aquilo... não precisa nem ser tão assim. Vai, por exemplo, amo This Is Us. Amo. Não consigo assistir mais. Tem dia que um episódio já eu me vi. deixa derrubada. Não, mas assim, eu fico derrubada. É assim, eu preciso Porque estar é uma terapia. no mood This Is Us, exatamente. É uma terapia pra mim. Aquilo lá, ele me leva em lugares tão meus, tão íntimos, que eu falo, caraca. É assim, cavuca é dedo na ferida. Não dedo é? na ferida. Então, assim, eu acho que... Então, eu acho que essa nova Letícia que veio me trouxe uma empatia absurda que não me Isso. permite ver mais esse tipo de conteúdo. Olha lá, exatamente, eu acho que é a palavra maravilhosa. Eu tenho uma usou a palavra capacidade de me colocar no lugar do outro tão grande que eu sinto aquela dor, então eu não quero. certa. Uhum. Eu trago pra minha vida, então É difícil. é muito. Não dá. Ai, Lê, foda ser mãe. Vamos de quadro novo. Esse quadro, gente, eu e a Lê criamos, tá? Mas eu deixei de... Assim, eu e a Lê, a gente criou mais ou menos juntas aqui a dinâmica de como vai ser. Mas eu deixei de surpresa o que Sim. vai ser exatamente. Ela não sabe, tá? Então, o quadro é expectativa versus realidade. Lê, o que eu vou fazer, tá? Eu vou falar algumas palavras Tá. relacionadas à maternidade. Aham. E aí você vai ter que me responder em 3 palavras, no máximo 3 palavras, a expectativa Tá. que você tinha em relação a essa palavra e a realidade que foi essa palavra. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou falar, sei lá. Gente, não sei. Festa de 15 anos. Expectativa. Disney. Expectativa, Disney. Realidade. Coxinha. Bolinho na casa da minha avó. Sabe assim? Coxinha, bolinha de queijo. Isso, pronto. Então é isso que você vai falar. Só que aí são palavras relacionadas à maternidade. Maravilhoso. Tá? Então vamos lá, Lê. Parto. Expectativa. Eu não tinha expectativa. Não Você tinha acredita? expectativa. Não tipo tinha. assim. Parto Vai normal, sair. parto aqui. Vai sair, pronto. Vai sair, Vai era a sair. expectativa. Essa é a expectativa. Realidade. Incrível. Incrível. Uma baita experiência. Passaria 20 vezes. Eu sempre falo isso também. Passaria. Tipo, faria vários muito. partos, não teria vários filhos. E aí, como faz? Eu Não tem também. como. Não vai ter como. Gestaria 20 vezes, não queria 20 filhos. Não, eu não gestaria, eu só teria o parto. Sério? Só Não, eu teria o gestaria e parto. teria o parto. Eu- Achei incrível.
Incrível, que lugar. Maravilhoso, né? Eu amo. Nossa. Amamentação, expectativa. A expectativa era propaganda de televisão, né? A minha expectativa é natural. Instintivo. Instintivo. Instintivo, eu acho Essa que é a palavra. Instintivo. E realidade? Realidade é bico do peito rachado, peito empedrado all time. Meu peito empedrou muito e muita dificuldade. Tive muita dificuldade de amamentar. E mesmo assim, amamentei até 9 meses. Tá? Foi lá. Difícil. Pá. Introdução alimentar. Expectativa. A minha expectativa era baixa. Muito baixa. Uhum. E a realidade foi que o Miguel descobriu que ele podia comer e que ele era muito feliz comendo. Ele é muito feliz comendo. Ele é taurino. Tipo, taurino. Pronto, Ele realizou taurino, ali. exatamente. Ele falou, caracas, dá pra pôr coisa na boca, mastigar, engolir, encher minha barriga. Ele achou incrível. Incrível. Foi. Nossa, Miguel se... Ali, ele é Miguel. taurino, ele ama comer. Ama. Maravilhoso. Amizade pós-maternidade. Expectativa. Expectativa, a titia ama, a titia cuida. Eu amo, titia cuida, gente. Realidade, a titia tá na balada, né? Titia tá na balada. Um beijo no via FaceTime. Isso. É isso. Foi muito... Você perdeu muitas amizades, assim? Eu já não tinha muitas, eu sou uma pessoa de pouquíssimas amizades, mas as poucas que eu tenho evaporaram. Um beijo. Um beijão, viu, Lea? Fica aí. Um beijo pra você que me largou depois que eu tive filho. Fica aí o recado. Bom, Lê... Nem me procure. Nem me procure. Não tenho mais ouça interesse. esse podcast. Vou finalizar Tá aqui o episódio pedindo uma dica pra você. Aí, assim, como a gente tá falando de maternidade, né? Na outra temporada eu pedi uma dica de série, ou de filme, ou de pessoa, enfim... Mas eu vou abrir dessa vez pra... Você pode dar ou uma dica de série, de filme, de perfil no Instagram, ou uma dica de vida. Tipo assim, use filtro solar. Pode ser. Eu acho que a dica da vida da mulher, mãe, recém-mãe principalmente, é faça terapia. Com certeza. Busque ajuda. Faça terapia, porque passar por essas mudanças hormonais não é fácil. E achar que a gente vai passar naturalmente ilesa. A gente passa naturalmente. Vai passar. Sim. Agora, ilesas, eu acho que não. E quando a gente consegue se olhar profundamente, a gente consegue ter um pouco mais clareza, certeza do que a gente está fazendo, autoconfiança. Então, eu acho que seria isso. Para, assim, mulher, puerpério, parto, essas pequenas dificuldades. Busque terapia, eu acho que é a melhor dica. Terapia. Eu acho. Isso. Não, é maravilhoso. Terapia, gente, se uma pessoa que não passa por tudo isso, que é essa avalanche que é a maternidade, já precisa de terapia, todo mundo precisa de terapia, imagina vindo com esse turbilhão, né, que é a maternidade. Se metade da população mundial fizesse terapia, a gente não teria metade dos problemas que a gente tem. Ia ser incrível. Seria incrível. Seria incrível. Mas eu tenho esperança, tá melhorando. Eu também tenho, as pessoas estão cada vez mais procurando, então oremos. Tudo era certo. Lê, muito obrigada, valeu por ter topado, foi uma delícia o papo. Espero que você tenha gostado. Amei. Sigam a Lê nas redes sociais, qual que é o seu arroba mesmo? O meu é @Letícia com TH, KLK. KLK. Então tá, gente, valeu, até a próxima, beijo.